A paz do Senhor Jesus, eu terminei o primeiro vídeo falando que o Espírito Santo fala com pessoas interessadas, compromissadas, encorajadas. Lá em Atos capítulo 13, verso 2, diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo ordenou que fosse separado Paulo e Barnabé para uma obra. Então, a partir do momento que eu estou servindo ao Senhor, jejuando, compromissado com Deus, o Espírito Santo vai manifestando chamados, vai manifestando direções. Compromisso gera a tomada de decisões do Espírito Santo, a liberdade para que ele tome todo lugar e toda a honra no meio daquilo que nós estamos fazendo. Eu disse ali no primeiro vídeo que o Espírito Santo ensina e faz lembrar, o Espírito fala. Agora vamos para a terceira característica aí da pessoa do Espírito Santo de Deus, o Espírito toma decisões. Atos capítulo 15, verso 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha que tremendo, irmão. O Espírito Santo sabe o que é importante ser feito, sabe como deve ser feito. Por isso eu preciso dele. A Bíblia diz, por exemplo, eu vou fazer um contraste aqui, fala uma correção de Cristo aos fariseus, aos mestres da lei, dizendo que eles colocavam carga sobre os ombros dos outros que nem com o dedo eles moviam. E aqui, em Atos capítulo 15, verso 28, você vê que, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Ele sabe qual carga colocar, ele sabe qual compromisso colocar, qual é a visão que deve ser colocada, o que de fato é importante e o que é prioridade. Por isso eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo, que eu me encha dele. Ele me ensina a tomar a melhor decisão, a decisão mais coerente. Assim, o meu ministério, o teu ministério não se torna um ministério vaidoso, cheio de coisas superficiais, não necessárias. Essa é a terceira coisa aí que nós falamos agora. A quarta é: o Espírito pode se entristecer. Ele é uma pessoa e exige de nós um relacionamento com coerência, com dedicação, com compromisso. Bom, em Efésios capítulo 4, verso 30, diz bem assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu disse que muitas vezes o Espírito Santo está falando com pessoas e elas não creem que é o Espírito Santo de Deus, por serem coisas pequenas, detalhes mínimos às vezes do dia a dia, e isso de não crer que é a voz do Espírito Santo de Deus também entristece o Espírito Santo. A gente precisa despertar a nossa fé. Não preciso ser um super-homem de Deus para ouvir a voz dele. Eu preciso ter o meu coração dedicado a servir, compromissado com a vontade de Deus, anelando, desejando o querer de Deus. Isto vai bastar para que o Espírito Santo venha me direcionar a fazer a sua vontade e falar comigo. E quando ele falar, eu preciso crer. Mas não é só isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Também quando nós elevamos prioridades que não são as prioridades do céu na nossa vida. Por quê? Porque ele não vai nos ajudar a pecar. O Espírito Santo não nos é dado para cooperar conosco numa vida relaxada, numa vida vazia, numa vida sem propósito. Ele é dado para glorificar Jesus na nossa vida. E se o que eu vou fazer não glorifica Jesus, não há necessidade dele me conduzir. Não há necessidade dele cooperar com aquilo. Aliás, porque ele é santo e não vai se misturar com coisa vazia. Às vezes nós nos sentimos vazios, distantes dele, ou que entristecemos a ele, e provavelmente a causa tomamos como prioridade o que não era prioridade. Tomamos como importante aquilo que não era importante. Isso entra relacionamentos, isso entra investimentos, isso entra trabalho, isso entra até mesmo coisas religiosas, mas que são coisas que nós estamos buscando e não o que Deus quer que a gente busque naquele momento. Convites excessivos a situações que são religiosas, todavia
não era onde Deus queria que eu estivesse, no momento que eu estivesse lá. Talvez eu tivesse uma obra específica para eu fazer. Eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que se fascinam em cultos de segunda a domingo e esquece que a vontade de Deus, às vezes, pode estar como aconteceu com Felipe. Estava andando do lado de um carro e o Espírito Santo falou, ensina para essa pessoa aí essa palavra que ele está lendo. E uma alma foi salva. Então dá liberdade ao Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida para você não se tornar um religioso. Eu não estou dizendo que você não deva honrar a tua igreja nem os compromissos da tua igreja. Todavia, você deve entender e dar liberdade aonde o Espírito Santo de Deus está te mandando ir. Amém? Bom, o Espírito pode se entristecer. O Espírito pode ser ultrajado. Em Hebreus, capítulo 10, verso 29, diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisar os pés, o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Eu posso ofender o Espírito Santo de Deus. Nesse contexto aqui, está se falando de quem peca voluntariamente, de quem já teve o conhecimento de Jesus, o conhecimento da verdade e decide pecar, decide viver uma vida de forma ofensiva a Deus, uma vida que danifique tudo que Deus construiu, tudo que Deus está edificando na vida daquela pessoa por meio da santidade, por meio da purificação, por meio da renovação do entendimento. O pecador voluntário, ele ultraja o Espírito da graça. Então, quando aparecer a oportunidade de pecar, não pense somente, isso vai prejudicar a minha vida, isso vai me distanciar da minha promessa. Mais do que isso, o pecado ultraja o Espírito da graça, ofende o Espírito Santo de Deus. Quando você peca voluntariamente, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Certo é que nós temos pecado, certo é que a Bíblia também diz assim, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Todavia, quando está se dizendo disso, não fala de um homem, uma mulher que está em Cristo Jesus e que está ali todo dia buscando o pecado. Fala-se de pessoas que estão passando por fraquezas, tentando resistir a elas, confessando diante de Jesus, buscando resolver a situação, não conformadas mais com o pecado. Então nós temos sim pecados, todavia o que temos, estamos levando diante de Deus, para Deus mudar, resolver, transformar, porque só Ele salva, só Jesus liberta. Amém? Vamos continuar aqui. Sexto, é possível mentir para o Espírito Santo. Olha que incrível, Atos 5, capítulo 5, verso 3 e 4. Pedro diz para Ananias e Safira, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí mais adiante Pedro continua dizendo assim, não mentisses aos homens, mas a Deus. Essa situação de Ananias e Safira é uma situação muito recorrente no meio da igreja. Olha só, Ananias e Safira tomaram uma decisão de bondade, toda bondade, para com a obra de Deus, parte de Deus, o homem não é bom. A Bíblia, Jesus disse isso. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, e esse é Deus. Então Ananias e Safira tomam uma decisão de bondade, de ser generosos com a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Eles vendem uma propriedade e eles dizem na frente de todos que eles estão dando todo o valor para a igreja. Mas o Espírito revela a Pedro que eles não estavam dando o valor completo. Eles estavam retendo parte do valor. Pedro então diz, o dinheiro não era de vocês? Não foi vocês que venderam? A propriedade não era de vocês? Precisava mentir? Precisava fingir generosidade? Se vocês quisessem dar menos, dessem menos. Mas não precisa mentir em público. Porque vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo por Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas. Olha só que terrível a mentira. Quando eu minto, eu não estou mentindo para o homem. Mas eu estou mentindo por Espírito Santo que habita em mim e que habita no meio das pessoas que eu estou ali falando tal situação, confessando tal inverdade. Então pense mais antes de mentir. Aliás, nem minta.
Então, quando Ananias e Safira mentiram, Pedro diz: por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? E diz ainda, para que mentisses ao Espírito Santo. Olha só, vou entrar aqui na parte da mentira. Se você é chamado por Deus, você tem que matar isso da tua vida. Porque a mentira ofende o Espírito Santo de Deus. E, aliás, quando você mente, você não está sozinho. Quando Ananias e Safira mentiram, sabe quem estava com eles dentro da igreja? Satanás. Enchendo o coração deles dentro da igreja. Dentro do lugar de culto, dentro do lugar de oração, Satanás estava ali enchendo o coração deles. Você pode ser um crente de culto, mas dá lugar para o diabo no teu coração. De maneira, as tuas intenções, as tuas pretensões, as tuas justificativas podem ser envenenadas, inflamadas pelo inferno. É interessante ali também que Ananias e Safira pecaram naquilo que diz a palavra, seja o teu sim, sim e o teu não, não. Crente que assuma um compromisso com outro crente e não cumpre o compromisso dito. Isso é mentira. Isso é mentir para o Espírito Santo. Até porque diz assim a palavra de Deus: tudo que vocês ligarem na terra entre 2 ou 3 pessoas será também ligado nos céus. Então o que eu prometo a alguém é registrado lá em cima. E se eu mentir sobre aquilo, se eu mentir sobre o que eu estou dizendo, eu estou mentindo para o Espírito Santo de Deus.